Olá, Pai seja convosco, tudo bem com vocês? Eu quero aqui dar continuidade da nossa aula sobre o Espírito Santo. Algumas crianças mandaram as atividades e quem não mandou, manda que a tia está esperando. E com isso, nós podemos observar que as crianças desenharam a pomba, né? Algumas poderiam ter desenhado o fogo, a água, o vento, porque esses são símbolos do Espírito Santo, né? Eu pude observar, estudando, 7 símbolos, mais 5 da natureza, que foi o fogo, né? Que quando ele estava reunidos, né, no dia de Pentecoste, eram línguas partidas como de fogo. Então, o fogo, que se encontra em Atos 2, 3 e 4, o vento, né, que naquela mesma ocasião teve um vento impetuoso, e a pomba, quando Jesus é batizado por João Batista, quando ele é batizado, logo desce uma pomba do céu que mostra a leveza, a bondade, e a água também, né, como um dos elementos, e o orvalho, né, que é a nuvem. A nuvem quando protegia, né? O vento, eu falei. e é isso. Isso são símbolos. Não quer dizer que o Espírito Santo seja uma pomba. Uma pomba, ela não tem como nos consolar quando a gente está chorando, né? Não, são símbolos que representam. Mas vamos ler em João, capítulo 14, versículo 16, o que Jesus fala quando ele promete o Consolador. Vamos ler? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha só, Jesus, ele faz uma oração ao Pai, que é o nosso Deus, para que ele mande um outro Consolador, porque Jesus sabia que o tempo dele aqui na terra era pouco, então que ele ia subir para o Pai, mas ele pediu que mandasse outro, um Consolador, né? E diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele está em nós. Não tem como a pomba estar com a gente, mas é o Espírito da verdade. Diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Porém, eu verei, porque eu vivo, e vós também vivereis. E o Senhor foi, né, para os céus, mas ele breve voltará para buscar a sua igreja. E com isso, nesse tempo que a gente está aqui na Terra, nós temos o Espírito Santo. E agora eu vou explicar a vocês como é o Espírito Santo. Olha só essa imagem. Aqui é uma pomba. O Espírito Santo é muito mais do que uma pomba. Ele vai além. Mas o que é? Quem é esse Jesus? Olha só. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele tem sentimentos, vontades e opiniões. Por isso que ele é uma pessoa e não uma pomba. E o mais importante é que ele quer se relacionar com nós.
Olha só, ele não é uma pomba, ele é uma pessoa. Então, ele quer se relacionar com nós. Sabe aquele amiguinho que a gente ama brincar e não quer de jeito nenhum entrar quando a mãe chama? Vamos, entra. Não, deixa eu brincar. Aquele amigo que a gente gosta muito, aquele primo, e não quer largar. Pois bem, o Espírito Santo, ele é assim. Quando a gente se relaciona com ele, a gente não quer mais largar esse Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é assim. Ele tem vontades, tá? E tem sentimentos. Olha só, ele é tão amigo quando a gente tem um relacionamento com ele. Sabe que a gente ama dar presente ao nosso amigo? A gente ama dar cartinha, dar presente, ligar, pronto. Assim também é o nosso amigo Espírito Santo. E olha só, ele gosta de dar presentes, que a Bíblia chama de dons. Olha só, vamos saber que presentes são esses? A gente vai estudar tudo isso durante esse mês. Olha só, discernimento, quer saber quando a gente está fazendo coisa errada ou certa. A gente tem que discernir quando a gente vai cometer algum pecado. A gente tem que dizer, opa, isso não posso fazer. Isso o Senhor não abomina, o Senhor não agrada ao Senhor. Tem a profecia, tem as línguas estranhas, né? Que são as línguas dos anjos, quando a gente fala com Deus. Milagres, interpretação de línguas e palavra de conhecimento. Olha quantos dons. Quem gosta de receber presente? Eu amo. Imagina do Espírito Santo, que não dá nada ruim. Não é verdade? E o relacionamento com o Espírito Santo produz frutos. Olha só que árvore recheada de maçã. Então, são frutos que são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e o domínio próprio, que são os frutos do Espírito. Olha só o Espírito Santo cuidando desses frutos, tá vendo? Isso a gente também vai aprender o que são os frutos do Espírito. Mas primeiro, para a gente conhecer os frutos, a gente tem que conhecer quem é esse Espírito Santo e quais são esses dons e quais são esses frutos. Nós vamos estudar tudo isso. Ah, crianças, e ele é o nosso conselheiro. Ele vive em nós, nos corrige, nos guia, nos dá a certeza da salvação e nos ensina a ler a Bíblia e a orar. Ele está falando sempre sobre o reino de Deus. Olha só. Nele nós temos o consolo. Quando a gente está triste, quando a gente está preocupado, ele vem nos dar um abraço. Ele nos ensina a orar. Mesmo quando a gente está tão triste que não consegue orar, que a gente se ajoelha e só chora, ele sabe decifrar cada lágrima e fala para o Pai tudo que nosso coração precisa. A tia tá aqui fazendo esse vídeo para você, mas eu tô sentindo o abraço do Espírito Santo. Sabe? Ele é aquele amigo que nos direciona, que nos alinha com Deus. Então, ele não quer a gente perdido, sozinho, sofrendo. Ele quer ser o nosso amigo. Então, ele não é uma pomba que a gente só vê de vez em quando. Ele é o Espírito que quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente lê a sua palavra, nós podemos sentir que ele de fato está conosco. Então, que você, criança, queira conhecer esse Espírito Santo. E se você
imaginava ele só como um fogo ou só como uma pomba, que vocês vejam ele como uma pessoa que cuida de nós, que decifra cada lágrima quando a gente derrama ao Pai, que ele nos mostra a direção certa, quando ele nos corrige, quando a gente... ele é um amigo, mas ele não é um amigo que aceita tudo que a gente faz, não. Ele tem vontades, e a vontade dele é que a gente ande em direção a Deus, ao reino de Deus. Então, ele tem presentes para dar, mas ele só dá a quem quer relacionamento com ele, quem quer amizade com ele. Ele não vai dar presente para quem ele não conhece ou para quem não quer conhecê-lo. Ele quer dar um presente para quem tem intimidade com ele. Então, que vocês, crianças, possam ver e sentir esse Espírito Santo lhe envolvendo. Então, crianças, a nossa aula de hoje foi sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo vai além dos símbolos. Ele não é só o fogo, ele não é só o vento, ele não é só uma pomba, ele não é só a água, o orvalho, o óleo, o selo. Ele vai além, né? Isso são só símbolos que representam na Bíblia, mas aqui fala que ele é o Espírito de Deus, é um Espírito Santo, né? Puro. Então, quando Jesus sobe ao céu, ele pede ao Pai. Olha só, Jesus, com o seu imenso amor, ele pede. Então, a presença de Jesus é indispensável na nossa vida. A gente não pode viver sem esse Espírito Santo. Então, a gente tem que amar, obedecer e cultivar essa amizade para que ela não se acabe, né? Para que ela não morra. E é isso, crianças. Espero que vocês tenham aprendido. E agora vamos orar para finalizar a nossa aula de hoje. E breve a gente está de volta em nome de Jesus e eu vou passar a atividade da semana, tá bom? Vamos lá, feche teus olhos. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Jesus, reunido em teu santo nome, Pai, para que o Senhor conduza cada vida, cada criança, que o Espírito Santo seja presente na vida delas e que elas possam conhecê-lo de fato, quem tu és, meu Deus, na vida delas. Que esse Espírito Santo as envolva, as proteja, as guie, que elas possam entender quem é o Espírito Santo na vida dela e o que ele representa. E que eles possam, meu Deus, cada criança receber presentes desse Espírito Santo. Que sejam crianças agraciadas, cheias de presentes desse Deus. Que o Senhor, meu Deus, as proteja, as guarde, as livre de todo o mal, meu Deus. E que breve nós possamos estar reunidos de volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo. Fica com Deus. Paz.